Olá, entrando ao vivo pelo Papo Reto para mais uma live nessa noite de quarta-feira. Eu vou chamar as participantes de hoje para a gente começar a nossa live. Vou chamar a Josana. Engraçado, não estou conseguindo chamar vocês. Não tá pede para entrar. Vocês podiam pedir para entrar, porque quando eu clico aqui, fala para mim que eu não tenho pedidos. Você não tem pedidos. Ah, agora apareceu a Paula. Já vou. Amigo. Josânia. Deixa eu ver aqui. E a nossa convidada. Boa noite. Ei, boa noite. Tá. Ei, boa noite. Eu só estou conseguindo chamar essa pessoa pedir para participar. Deixa eu ver aqui. A Adri já está aqui com a gente, mas ela precisa pedir para participar para eu poder conseguir chamá-la. Está diferente hoje o Instagram. Cada dia é uma novidade, né? É verdade. Quando a gente acha que aprendeu. Ai, apareceu agora aqui para mim. Olha, vamos chamar a Adri para entrar com a gente. Hoje vamos bater um papo reto sobre envelhecimento feminino. Oi, meninas, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Tudo jóia, Adri? Tudo ótimo. Muito obrigada, em nome do Papo Reto, de você ter aceito o nosso convite para participar. É um prazer estar aqui. Ampliando, né, os círculos de coroas por aí. Estamos juntos nessa, né? Muito bom. Sim. A gente está muito satisfeito por bater esse papo hoje com você. Eu também estou contente. Ai, que bom. Adri Coelho. A gente está esperando uma pessoa, né? Tá, deixa eu ver se ela vai. Não conseguiu entrar ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu estou. Está ouvindo? Também. Paula, bem? Sim, estou ouvindo e vendo bem. Eu estou aqui, vocês não estão me vendo, não? Cadê Não, a sua imagem não está aparecendo, mas eu ouvi sua voz. Sai e entra de novo, Josânia. Eu acho que ela já saiu, porque redividiu a tela. Alguma coisa lá na internet dela que não... agora ela já está aqui de novo. Deixa eu chamar ela aqui. Josânia. Gente, o tanto de assunto que vocês colocaram aqui, a gente vai ficar 3 dias falando. Não é? Agora É bom que a gente faz parte 1, parte 2, parte 3. Tá bom. Deixa eu apresentar. Paula, Josânia e Cláudia. Adri Coelho Silva, nós já conhecemos vocês. Para quem está assistindo, a Adri Coelho Silva, ela é do canal Viva Coroa, ela que criou o canal 50 Mais Viva Coroa. É também colunista da revista Vogue Brasil, Sua Idade, e hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão do envelhecimento feminino, que a gente começa a ficar com um pouquinho mais de idade, né? Aí a gente já fica assim, ai meu Deus, estou ficando velha. Ô Adri, como que você teve essa ideia de criar esse canal Viva Coroa? Porque é tão bacana essa ideia, tão legal. Aí como que surgiu assim, essa ideia para você? Ela foi surgindo, não foi um clique. Mas vocês 3 são bem jovens, né? Tem menos de 50 as 3. Eu sou a mãe de todas.
Eu tô na porta dos 40. Eu tenho Eu 50. tô com 33 indo para os 34. A gente tá nessa migração, mas Aham. eu acho que a pauta é muito válida porque existe muito essa passagem dos 20 para os Uhum, 30 e as coisas que não uhum. nos cabe mais e as coisas que a gente não se adapta mais. Isso, Então, eu acho Uhum. que essa a pauta não é só das pessoas que passaram dos 50, Não, não. A pauta é de nossa. jeito nenhum. nossa. Não, claro que na hora de escolher os assuntos, eu direciono para assuntos que tenham mais a ver comigo, para esse universo. Mas eu tenho uma fatia bem considerável de leitoras que são abaixo dos 50, né? E eu acho Uhum, muito válido que as pessoas abaixo dos 50, mesmo abaixo dos 40, estejam olhando para esse universo 50 a mais, uhum, menos de uma forma bicho-papão, né? E querendo talvez uhum. se antecipar, pegar alguns macetes ali antes de chegar lá para, sei lá, talvez chegar mais tranquila, né? Pode ser isso. Passar Aprender, né? melhor. A ideia do Viva Coroa, respondendo agora a pergunta, veio de uma inquietação minha mesmo. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos com carteira assinada. Antes disso, trabalhava nas férias, na loja da minha avó, ou no. Meu pai tinha uma Uhum, empresa de ar-condicionado, eu atendia o telefone, coisas de férias de adolescente. E aí, aos 18, eu não tinha passado no vestibular e a minha mãe falou: não, você vai ter que trabalhar. E eu procurei um emprego e comecei a trabalhar de telefonista. Bom, depois disso eu fiz uhum, mil coisas, trabalhei muito tempo com internet também e voltei a estudar. Aí fui estudar design de uhum. interiores, comecei a atender clientes e abri uma loja. E essa loja ficou aberta há 7 para 8 anos e foi super bacana, até que não deu mais certo, né? Eu comecei a ter que Uhum. investir mais do que eu conseguia vender. Eu ainda pedalei ano e meio desse jeito e depois eu, enfim, falei chega, porque já estava comprometendo Uhum. o meu relacionamento em casa, fora, claro, a parte econômica, porque eu Uhum. trabalhava cada vez mais e ganhava cada vez menos. Então não deu mais. E aí eu fechei a loja, mas eu fiquei muito triste com isso, porque foi um projeto que era meio um sonho, assim, um filho. Então foi um baque para mim. E eu já estava Uhum. chegando aos 50. Então foi um período de luto e eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer daqui para frente, porque eu não vou conseguir ficar sem trabalho, né? Mesmo que não fosse remunerado, eu queria Uhum. ter uma atividade com um compromisso. Para mim isso é Uhum. importante, né? Saber que eu preciso produzir de alguma forma. Isso me move muito. Então, comecei a pensar o que fazer. Eu sempre gostei de fotografia e aí fui fazer um curso de fotografia fora do Brasil. Meu marido é conselheiro de umas empresas e viaja muito para os Estados Unidos. Eu escolhi a Califórnia por causa disso e também porque naquela época eu tinha duas amigas morando lá. Então eu fui morar Uhum. sozinha pela primeira vez na vida, né, por 3 meses aos 52 anos. E foi Uhum. muito legal. Foi muito incrível. O meu curso, eu era a mais velha, a turma tinha uma pessoa de 40 e muitos. Era um homem de uma área nada a ver, ele era um corretor de imóveis, então o curso dele era bem direcionado, né, para fotografar melhor os imóveis. E aí o resto da turma era 20 e poucos, né? Tinha um menino de 19 e uma de 29, o resto era 20 e poucos. Então foi um baque também para mim, né? Por um Uhum. lado foi muito legal porque foi interessante ver a colaboração, né, do meu conhecimento, experiência, cultura e a Uhum. colaboração dos jovens de me ajudar nas coisas mais de tecnologias, aulas de Photoshop, etc., que eu tinha um pouco mais Uhum. de lentidão que eles, né? Então foi uma troca muito rica. Mas essa coisa de dormir e acordar sozinha me fez parar para pensar muito, né? E isso, junto com sintomas da menopausa, começou a me incomodar esse assunto.
e comecei a perceber que a gente fala muito só das questões estéticas do envelhecimento. A gente não fala sobre algumas inseguranças, né? Sobre o mercado de trabalho, sobre os incômodos da menopausa, várias coisas que não sei, a gente tem vergonha, eu acho, né? A pessoa não fala, né? Então. E aí, com o tempo, eu fui pensando, primeiro eu ia fazer um Instagram só de fotos de mulheres 50 a mais, e aí eu pensei, eu acho que eu não quero uma coisa que tenha só imagem, eu quero dizer o que eu penso. Foi indo. Essa conteúdo. E aí, de repente, eu comecei a procurar uns nomes que eram com ageless, porque naquele momento eu achava que tinha que ser isso. Depois eu pensei, não, eu acho que tem que ser um nome. Os que eu acho interessantes já estavam todos ocupados e, né, no Instagram. E aí eu pensei, não, eu acho que eu quero um nome em português. E aí eu, enfim, acabei tendo a ideia do Viva a Coroa. E é um sucesso. E foi assim. Foi assim que aconteceu. E é um sucesso total. Obrigada. Ô, Adri, a sua experiência ela é muito enriquecedora. E já me surgiu algumas dúvidas com relação à sua própria experiência para você compartilhar. Diga. A primeira delas é que você falou que você teve ajuda das pessoas mais jovens com tecnologia. Essa ajuda foi espontânea, foi aberta pelos jovens? Porque tem muitos jovens que não têm paciência de lidar com pessoas que não têm tanta afinidade com tecnologia, de dar esse suporte. Você se sentiu abraçada, acolhida por esses jovens, até formar amizades, né? Sim, eu me senti muito acolhida, eu continuo me comunicando com mais ou menos metade da turma pelo Instagram mesmo. Eu acho que 3 delas continuam fazendo fotografia e outras 2 não, mas a gente continua se comunicando. E sim, elas me abraçaram, talvez porque não houvesse não era um ambiente de trabalho, então não tinha competição, né? Pode ser essa uma razão também, mas o fato é que eu me senti super acolhida. Os professores também eram bem jovens. Os professores de estúdio, das aulas em estúdio mesmo, que tinham mais a minha idade, talvez um pouquinho acima da minha idade. Mas os professores teóricos de cultura e essas coisas eram bem mais jovens. E eu me senti super acolhida, foi muito bom. Eu ouço falar que tem essa questão, nunca aconteceu comigo, das pessoas não terem paciência, mas filhos têm menos paciência com a gente, né? Então... Verdade. Na verdade, você começa a errar, eles já perdem a paciência, já arrancam o negócio da sua mão, faz para você, te devolve pronto, você fica, meu Deus, como é que aconteceu isso? Então, eu falo assim, deixa eu ver para eu aprender. Deixa eu ver para eu aprender. Exato. Não, mas peraí. Pronto, já passou. Eu brinco muito com meu esposo, que eu falo assim com ele, você não sabe ensinar, porque você ensina fazendo e você não entende que o outro vai ter uma dificuldade talvez maior, porque não tem o seu conhecimento. Sim. É uma briga, é uma luta. Sim. E uma coisa também que você citou é com relação à menopausa, né? Que as mulheres têm vergonha de falar sobre isso. E assim, é uma coisa interessante, porque eu vou falar a minha visão, tá, Adri? E aí a gente vai dialogando, você vai dizendo se eu tô certa ou não. Eu acho que assim, eu vou dizer a minha opinião, né? Se você tá certa. Na minha visão, mulher, desde criança, já começa a sofrer uma pressão muito com relação à jovialidade. Sim. Então, assim, desde pequenininha, a gente já é cobrada a usar brinco, a usar batom, a usar rímel, até a pele bonita. Antigamente, a gente começava a se preocupar com unha, batom, com uns 12 anos. Hoje em dia, eu acho que isso já até adiantou. Sim. Então, a gente vai crescendo, assim, que a gente tem que ser viçosa, que a gente tem que ser com pele de pêssego. E aí a gente vai envelhecendo e um dos primeiros reflexos que a mulher começa a sentir é a questão hormonal. Por quê? Porque a mulher, ela já nasce com a quantidade de óvulos
pela sua vida. Uhum. E Pior que é. depois dos 25 anos, já costuma ali algumas mulheres já começar a ter um declínio hormonal, tanto que algumas já têm que começar a fazer a reposição hormonal antes. E a reposição hormonal e a falta de hormônio vai impactando na pele mais seca, e isso às vezes vai até provocando envelhecimento. Então, assim, eu vejo que a grande dificuldade de aceitar a velhice e até falar de determinados pontos é realmente você aceitar que faz parte desse processo, a sociedade de cobrar ser jovem, e você começar a sentir esses sintomas, é você dizer para você, olha, eu estou envelhecendo mesmo. Esse processo de aceitação, ele é muito difícil para a mulher dizer, expor e falar com clareza, porque isso também vai refletindo no seu exterior. Você concorda um pouquinho ou você acha que eu viajei? Isso. Eu, inclusive, estou nesse momento, pele seca, cabelo torrado aqui. Até tive que prender uma parte de cima, porque estava vassourildo. E a minha pele está super seca. Eu até fiz um post no fim da semana, sei lá, não sei que dia foi, acho que foi sábado, colocando que eu estou comendo compulsivamente. Hoje eu tive médico, levei todos os meus exames, o meu estrógeno está lá embaixo realmente. Então, em geral, é isso que está acontecendo. Ela me deu até umas dicas para não ter as compulsões de comer as bolachinhas no meio da tarde e tal, porque eu engordei 3 quilos em 3 semanas. Então, realmente, os hormônios têm um papel forte, né? Tem gente que não pode fazer reposição, mas também tem gente que tem um preconceito contra a reposição, muito já arraigado, e nem vai investigar se pode ou não, se tem alguma questão na família. E é um compromisso, né? Eu faço a reposição, mas eu faço todos os exames relacionados aos hormônios 4 vezes por ano, porque eu faço antes de ir na médica. E aí eu vou, enfim, ela repõe ou não, em geral já está precisando, porque a gente dá esse intervalo de entre 6 e 8 meses. E aí, 40 dias mais ou menos depois, eu faço os exames para ver se os níveis estão ok, entendeu? Porque você também precisa ver se você não colocou de mais, de menos, e se você assume que aquilo ali está correto, você pode passar os próximos 6, 8 meses sofrendo, ou sofrendo até pelo excesso, né? Em geral, não, porque a minha médica é conservadora, assim, nesse sentido. Não aconteceu de eu ter que voltar para colocar mais e muito menos tirar, né? Mas tem um compromisso, né, do autocuidado. Isso é importante, a gente começar... Porque quando começaram alguns sintomas em mim, eu não achei que fosse hormonal. Eu achei que fosse problemas mesmo. Nossa, meu casamento, né, a gente está muito afastado. E também porque a loja tinha fechado, então eu coloquei tudo naquilo, né, no fechamento da loja. Eu comecei a querendo ficar muito mais em casa, me isolei um pouco, tava meio esquisita, assim. E não me dava conta que podia ser os hormônios. Quando eu cheguei na médica, eu falei, nossa, eu acho que a minha vida tá super bagunçada, eu não sei mais o que é meu, o que é do outro. E dela falou, não, calma, a gente vai olhar primeiro, né, a parte fisiológica. E aí depois a gente parte para outras alternativas. Então, é importante ter médicos que você confia, né? E ficar se auto-observando também, né? Começar, às vezes, a anotar coisas e tal. Agora, por exemplo, eu tô com uma insônia. Acho que o meu principal sintoma no momento, além dessas coisas estéticas, que, claro, são chatas, mas não prejudicam o meu dia a dia, né? Agora, a insônia prejudica o meu dia a dia. Porque se eu durmo 3 dias menos, eu fico super irritada. Aí eu fico com a memória já afetada. Impaciente. Né? Então... Adri, você falou uma coisa bem interessante, assim, que você
se autodenominou que todos os problemas pudessem vir da frustração, né? Da sua loja não ter dado certo ou não ter continuado dando certo. Sim. E geralmente é uma certa fase, não só da mulher, mas eu acho que pesa muito na mulher, né? Que ocorre esse balanço da vida. Então vai se chegando aos 40, aos 50 anos, e existe, não é externo não, é interno, né? Uma insatisfação com alguma coisa, um balanço de, como você até citou, será que o meu casamento deu certo? Será que o meu projeto de vida deu certo? Será que a minha profissão deu certo? Eu queria que você partilhasse com a gente um pouquinho da sua experiência, até pelo canal Viva a Coroa, essa questão da libertação, né? De admitir que não deu certo não é um fracasso. Mudar de caminho, né? Ou então o contrário também, assim, admitir que não saiu como você queria, mas adaptar-se ali àquela situação, porque eu costumo sempre falar, não é todo mundo que pode chutar o balde e recomeçar do zero. Então a gente também não pode ficar vendendo essa ilusão, né? Tipo, chuta o balde e recomeça do zero. Porque existem amarras que vão para além da própria pessoa, né? Questão financeira, compromisso. Você tem uma empresa, tem um CNPJ no seu nome, você não pode simplesmente acordar, chutar o balde. E aí eu queria trocar uma ideia com você. O fechamento da minha loja levou, acho que mais de 2 anos, porque tinha várias coisas, tinha inclusive dívidas também, né? Então até conseguir pagar tudo e etc., entre o fechamento da porta da loja e o fechamento do CNPJ foi quase 2 anos. Então, esses 7, 8 anos que eu falei para vocês foi de loja de portas abertas. Mas esse negócio do luto também piora porque você já fechou a loja e ainda assim você tem que conviver com aquele perrengue que está lá, entendeu? Então, mas eu concordo com você. Acontece esses balanços e por que ele é mais propenso, na minha opinião, mais para os 45 em diante, 50, 60, depende um pouco também para quem tem filhos, dessa fase de que você começa a perceber, vai ficando claro que os filhos daqui a pouco vão embora, né? Por mais que hoje em dia, né, a adolescência dizem que vai até os 35, 40. A Cláudia já sentia até uma lágrima, assim, descendo da Cláudia, vocês viram, né? Então, parece que a adolescência hoje dura mais. Por outro lado, quando eles começam a ir para as baladinhas e, tipo, não querer você por perto, você já vai vislumbrando, né, que aquilo ali vai acontecer. Então, acontece tudo mais ou menos casado e ninguém conta isso pra gente, né? Por isso que eu acho legal vocês serem bem mais jovens, estarem seguindo, porque, né, tem coisas que ninguém fala. E assim, tem muita cobrança também, né, Adri? Assim, você tem que ser bonita, você tem que ser profissional, você tem que se realizar profissionalmente, você tem que se realizar na sua vida pessoal. Parece assim, e parece que em cima da mulher sempre vem uma carga maior, porque a gente está conversando assim, eu quero tirar umas fotos, um exemplo bobo. Não é só igual para o homem, vai lá, põe um terno, vai lá no fotógrafo, tira uma foto. A mulher tem que arrumar o cabelo, ela tem que maquiar, ela tem que ver a roupa que ela vai colocar. Tem que levar uns looks alternativos. A gente já tem essa pressão. Aí vem esses hormônios, porque eu só fui me dar conta desse negócio de hormônio, de estar assim, já nessa fase, né, de um envelhecimento, quando eu fiz 50 anos. Eu nunca parei para pensar nisso antes. Olha só que louco. Aí quando eu fiz 50 anos, eu falei assim, gente, nossa, eu fiz 50 anos, meio século. Aí realmente vem a menopausa. Aí você começa. Aí o relacionamento, às vezes, você fica meio triste. Você, gente, será que tá dando certo? Será que é isso mesmo? Será que é isso? E a gente começa com aquele medo também, né? Porque o homem em geral também nessa fase tem as questões deles, né? E aí começa aquela função de, sei lá, eu costumo brincar, né? Compra moto, sabe assim? Começa a fazer, sei lá, a gente vai lá e muda o cabelo, né? São posturas diferentes, femininas e masculinas, mas uma tentativa de mudar o externo, porque o interno tá ali meio
Meio ruim. Travado. Não, e é a busca pela ajuda mesmo. Eu até estava conversando com a Cláudia, porque assim, eu, desde os meus 32 anos, eu comecei a sofrer com TPM. Mas TPM severa, aquela TPM que, para as pessoas entenderem, eu sempre brinco com as meninas que eu acho que o personagem do Hulk foi inspirado numa mulher com uma TPM muito brava, porque geralmente é uma pessoa dócil, inteligente, mas que na TPM vira um cão, um bicho. Então, assim, eu geralmente na TPM, eu sinto todas essas questões hormonais. Eu sinto cansaço, eu sinto uma depressão muito profunda, eu sinto essa limitação mental. Você não consegue ler, você não consegue raciocinar, você não consegue montar um texto. Isso é muito triste. É difícil. E assim, eu sempre, desde os 32 anos, eu venho procurando ajuda médica, porque é só na TPM. E é impressionante, e eu só estou tentando linkar isso com a menopausa, porque a menopausa, a mulher, eu acho que sente isso uns 30 dias do mês, eu acredito. Não sei, porque os hormônios são mais ou menos os mesmos, né? Sim. São fases. E eu virava para as minhas médicas e falava assim, olha, em 15 dias eu sou capaz de acabar com a minha vida. Acabar, que eu digo assim, num relacionamento de profissional, seja de amizade, porque passa coisas na sua mente que quando você não está nessas alterações hormonais, você não sente. Então, assim, para quem não passa por esse processo, também é muito difícil entender. E eu vejo o seguinte, eu tive a sorte de sempre ter um plano de saúde e contar com médicos particulares e ir ficando de médico em médico até achar uma ginecologista que conseguiu me passar uma medicação e conseguiu equilibrar. Mas eu estava até conversando com a Cláudia. Cláudia, porque assim, a Cláudia, eu tive que pegar também na orelha dela recentemente, porque eu acho que é até uma forma mesmo de negação da pessoa não querer marcar o médico, né? Eu tinha que ficar todo dia, Cláudia, você já marcou o médico? Porque todo dia que tô sentindo calor, não dormi bem, eu, Cláudia, você já marcou médico, você já marcou médico. E a gente assim, vai adiando, né? Sei lá. E aí eu falei assim com a Cláudia, e as mulheres que dependem do SUS? Sim. Pois é. Que não tem como fazer esse controle semestral, que não tem como marcar consulta com tanta facilidade, porque a maioria das mulheres, como que essas mulheres estão lidando nos seus casamentos, sabe? Como que elas estão crescendo como mulher, se valorizando como mulher. Eu trouxe hoje essa questão lá na minha médica. Eu estava contando desse post para ela. Ela me incentivou muito quando eu tive a ideia do Viva Coroa, porque ela falou que tem muitas mulheres que realmente pensam que a vida acaba com a menopausa e nos 50 a mais. Então, isso que você está fazendo é muito legal. Ela, desde o início, incentivou muito. E aí hoje eu estava contando, olha, você vê, eu coloquei esse post dizendo que isso, que aquilo, lá. E aí algumas pessoas falaram sobre isso, né? Como nós somos privilegiadas de poder buscar bons médicos, fazer os exames e tudo. E aí ela disse, mas não é só isso, a própria poderia ser melhor. Inclusive com médicos do SUS. O problema é que tem na comunidade médica um número pequeno de profissionais totalmente instruído sobre esse assunto das qualidades da reposição, dos problemas que a menopausa traz. E aí, assim, esses médicos não estão preparados, entendeu? Eles própria estão com um sensibilidade. tratamento muito antigo ainda. E não tem nada a ver não necessariamente tem a ver com ter ou não ter plano de saúde, porque também tem muitos médicos em ótimos planos de saúde que também não fazem isso. Não sabem? E não tem acessibilidade, né? Eu comecei a buscar com 31, hoje eu vou fazer 40 agora em novembro, ou seja, eu fui conseguir uma médica para tratar da minha TPM tem um mês. Nossa, e que bom! Não, tem 3 meses, né, meninas? É verdade. Tem 3 meses. Não, e assim, eu vou compartilhar, não sei se tem alguém de 30 aí. É o seguinte, Adri,
Nesses 3 meses que eu comecei a tomar a medicação, eu comecei a ficar mais disposta. Por quê? Eu falava com as meninas o seguinte: 15 dias eu ficava mal. Nos outros 15 dias eu tinha que correr atrás daqueles 15 dias que eu não fiz nada. Ou Então, assim, eu tava sempre sobrecarregada. Vai chegar, eu vou ficar mal. Então você já... E aí, na hora que eu comecei a tomar a medicação que me melhorou, me deu uma disposição que eu comecei naturalmente a acordar cedo, caminhar, mudei a alimentação, comecei eu mesmo preparar minha alimentação e todo mundo ficou: Jô, o que está acontecendo com você? Que felicidade é essa? Que disposição é essa? Eu falei assim, gente, mulher, eu vou te contar. Não é? Como ela falou então, muito assim, bem, né? Não teve esse pré, né? Porque tem o pré-período, né? A pré-TPM, que realmente você vive nessa cobrança e na preocupação de dar conta. Eu achei bem interessante. Sério, né? Porque tem até, eu acho que lei agora que... lei não, eu acho que é atenuante, né? Em função de uma mulher cometer algum tipo de crime e estar na TPM. Existem algumas discussões já até sobre isso, se ela poderia trabalhar de casa, se ela poderia se afastar, a TPM é motivo para laudo médico, enfim. Tem umas abordagens assim. Eu achei interessante, porque também não é só uma questão de medicamento, né? É também da sensibilidade. Porque é uma mudança, é um período de aceitação, como você até ressaltou, né? Nós estamos em diferentes faixas etárias aqui, e até mesmo o nosso objetivo do perfil é não limitar o assunto, abrir mesmo, expandir, né? Conversar de maneira bem direta sobre esses assuntos tabus, não deixar para conversar só quando todo mundo passar dos 50, exatamente para que a gente se programe, para também não ter essa reviravolta, igual o pessoal fica, não se preocupe, os 30 de hoje são os 20 de antigamente, os 40 são os novos 30, então quer dizer, parece que você está eternamente tentando voltar o tempo. Exato. E a experiência, que não é possível, né? Porque o tempo não volta. Exatamente, a experiência, a maturidade, e a aceitação mesmo de que o tempo passou, mas que por mais que você não dê conta de chegar 4 horas da manhã e acordar 7 horas, por mais do que isso, né? Não ficar se culpando, porque é importante que a pessoa pense que nós somos melhores do que aquela menina de 18 anos, né? É muito difícil de pensar isso, olhando todo mundo à sua volta, tentando voltar o tempo. Não só todo mundo à sua volta, como todo o mercado, né? Então, assim, as revistas, as séries, os filmes, os cremes, as roupas, é tudo voltado para a juventude. Mais jovem, né? Exatamente. Então, é difícil, porque, claro, você tem que ir aprendendo a envelhecer com qualidade e tendo autoaceitação, autocuidado e se amar de verdade, isso faz toda a diferença. Mas você não é obrigada a ter o culto às rugas, você não é obrigada a deixar o cabelo branco se você não gosta. Eu não quero, eu não tenho concordado com essa postura da gente sair de uma gaiola, né? Que é a gaiola de não poder deixar cabelo branco e ter que estar sempre impecável, etc. E entrar na outra, que você agora tem que estar todo mundo grisalha, sumida, e, né? Se você não gosta disso. Sendo que o correto seria divulgar, faça aquilo que sinta bem. Isso, né? Exatamente isso que a gente estava conversando esses dias. A gente também não pode pensar o contrário. Só porque você quer assumir uma posição, se o outro assume diferente, você vai ser contra a pessoa. Todo mundo tem que ter cabelo branco ou todo mundo tem que ter cabelo pintado, né? Cada um faz aquilo que achar, né? Que vai se sentir bem, que vai se sentir feliz com aquilo. Aí a gente está entrando um pouquinho nessa área assim, de roupa, que às vezes a pessoa fala assim: ai, você já tem essa idade, você não pode usar uma saia, você não pode usar isso. Eu vejo assim, se a pessoa estiver se sentindo bem, por que ela não pode usar se ela está se sentindo bem? E você vê isso, as pessoas ficarem falando isso: ah, eu não vou usar porque eu já tenho 50 anos, ah, eu não vou botar esse batom porque o que vão pensar de mim?
Sim, a gente vê isso, né? Dos dois lados, das pessoas que dizem isso sobre elas mesmas, com medo do julgamento, e das pessoas que estão julgando mesmo, né? Nossa, você viu aquela lá? Né? Não é possível, será que ela não se dá conta de tal coisa? Daí você pensa, meu Deus, eu vou virar as costas aqui, eu vou ser pauta, né? O álbum vai ser eu, porque eu acho tudo isso uma grande bobagem. Não sei se é porque eu sempre tive um exemplo em casa incrível, porque a minha mãe nunca deu bola para opinião, ela sempre gostou de ser ousada, pintava o cabelo de várias cores, mudava a cor do cabelo, mudava o corte, colocava. Minha mãe tem 1,5 m, né? Embora quando ela fica brava, ela fica com 1,80 m, tá? Já vou. Mas ela tem 1,5 m, mas ela também nunca se importou com isso. Ela sempre usou coisas e proporções que, se você fosse falar, talvez, com uma pessoa de estilo, desaconselhasse, mas ela nunca deu bola para isso, entendeu? Sempre foi. E nunca deu bola assim, será que o teu pai vai gostar de tal coisa? Não, ela usava o que ela quisesse, pronto, nunca nem perguntou. Perfeito, Então, bravo para ela. a gente sempre teve esse exemplo em casa, né? E felizmente eu tenho um marido que super apoia também. Ele adora roupa de oncinha, que eu tenho vários porque eu amo. Ele adora salto. A única coisa que às vezes a gente discorda é porque às vezes eu quero usar o meu cabelo preso e ele nunca gosta, ele só quer cabelo solto. Mas ele jamais me disse, nossa, você tá muito decotada, ou essa roupa tá muito curta. Nunca, nunca. Então, eu acho que é importante também você ir colocando as coisas que você não aceita, né? Os seus limites. Se você passa a vida inteira julgando os outros e se importando com o que os outros dizem, nessa idade mais ainda, né? Porque não vai acontecer de uma hora para outra. Que nem eu estava pensando, né? Quando vocês até mandaram aqui algumas das perguntas que a gente conversaria. E aí, uma estava sobre... que não vai dar tempo para metade, né? Mas alguma delas estava uma coisa sobre o que não é mais legal usar, né? Mais ou menos o que a Cláudia estava falando agora, de mini saia e tal. E aí eu fiquei pensando, pensa numa pessoa super colorida e arrojada até os 49, 364 dias, né? Ela vai ficar bege no 50º aniversário só porque virou 24 horas? A pessoa vai se tornar uma pessoa bege? Não, né? Ela vai continuar tendo aquela mesma personalidade. A personalidade o que vem de dentro não muda. E se ela começar a cortar as coisas que são boas na vida dela e o que deixa ela com afinidade na vida, eu acho que ela vai ficar mais infeliz, né? A sociedade, você acha que não ajuda? Eu falo isso muito o seguinte, vamos falar um caso notório, que é a Madonna. A Madonna, ela vem falando bem dessa questão. Por quê? Porque ela vem sendo vítima de preconceito. Que, tipo, ela já deveria estar aposentada, que a música que ela canta não é para a idade dela, né? Que as roupas dela não são para elas. Então, assim, e ela é uma personalidade. Então, assim, você acha que o círculo social ajuda muito, às vezes, uma mulher se firmar, ser bem resolvida com o envelhecimento, mas também ajuda essa mulher murchar? Eu acho que, em geral, ajuda a murchar. Eu acho que o se firmar tem que vir de uma roda de amigas que você tenha muita intimidade e de pessoas que você sabe que você pode contar e de você mesmo. Não virar da sociedade como um todo, não virar. Não conte com isso, porque não virá. Então, por mais que tenha campanhas, né? Eu escrevi uma coluna sobre a Madonna, né? Porque foi aniversário dela, dia 16. E aí algumas pessoas falaram, porque eu coloquei lá, coragem não envelhece, né? O título da coluna. E aí algumas pessoas falaram, coragem de quê? Coragem para quê que ela tem? Eu fiquei pensando, gente, uma mulher que ela, assim, foi nominada, né, já tá bem resolvida. 658 prêmios. Desses 658, ela ganhou 250.
né? Ela ficou na semana de mais sucesso, nos top 50, não sei quantas semanas. Ela é a artista mais reconhecida. Fora tudo isso, ela tem 6 filhos, né? 2 que ela pariu e outros 4 que ela foi lá e mudou a vida dessas crianças para sempre, né? Então, né? E é um exemplo assim de destemor mesmo, né? De coragem, de drive para frente. Mas sempre vai ter alguém que vai, né? Mas ninguém é uma Olhar, unanimidade. Exatamente. Eu penso Mas assim, vale ninguém é uma tudo, a unanimidade. plástica ajuda, dinheiro ajuda. Bom, ajuda, mas também tem um monte de gente que tem dinheiro e não faz essas coisas. Então, quem não quer, né? não é Exatamente. uma coisa escrita na pedra, né? É Exato. se unir e fortalecer, né? Eu vejo essa questão do envelhecimento, assim, numa análise muito que eu fico observando, assim, como é, por exemplo, o dia comemorativo do Dia da Mulher. No Dia da Mulher, parece que, e nos dias que antecedem o Dia da Mulher, né, parece que existe um movimento de exaltação do gênero. Existe um movimento. Todas as mulheres são guerreiras, todas as mulheres dão conta de tudo, todas as mulheres são mães, todas as mulheres. Pronto. No dia 9, Acabou. Acabou tudo. Né? no dia 9, sumiu, entendeu? E eu sempre observo isso, porque eu percebo muito essa questão infelizmente, da desigualdade social mesmo, né? Eu sei que não é exatamente o nosso tema, mas perfaz o nosso tema nessa questão do autocuidado, da valorização, porque aí a gente vê, assim, as mulheres em classes mais frágeis da nossa economia, mais vulneráveis, elas estão nem aí porque o Dia da Mulher, aquilo não tem significado para elas, não passa para elas nem mesmo a questão da homenagem, porque naquele dia elas já tiveram que lavar roupa, cuidar de criança, elas não têm um pai presente, elas não têm um apoio estrutural. Então, eu percebo a questão do envelhecimento do mesmo jeito. Tipo, a Nivea faz uma campanha linda, algumas marcas fazem campanhas lindas, mas na prática, no dia a dia mesmo, existe essa questão de o preconceito, que você falou muito bem, tem que vir de dentro, não espere isso da sociedade ao seu redor. Procure nas suas amizades mais sinceras, no seu autocuidado e tudo, e até mesmo se policie, né? E pare de ver também o que te machuca. Se policie, tira isso da sua vida. Escolher o olhar, né? A gente pode escolher onde a gente está colocando a nossa lupa, né? Porque uma lente de aumento vai sempre mostrar o maior daquilo. Se for uma coisa ruim, vai aumentar. Se for uma boa, também. Então, não é? Você ficar olhando as meninas de 20 anos com biquíni e as roupas que não me servem mais, não adianta. Às vezes a gente fica olhando a gente mesma, jovem, né? Pensando, eu era não sei o que. Bom, mas não é mais. Não é, acabou. Passou. Não é. Né? Porque, supera, né? Uma coisa que é incrível, que eu também pensei, né? Respondendo aí na minha cabeça o que a gente ia conversar. Uma coisa que eu penso que é incrível, aos 30, eu também botava defeito em mim. Verdade. Aos 20 também. E aos 20 também. Então, hoje, aos 55, eu penso assim, que idiotice era aquela, gente? Mas eu também coloco defeito hoje. Deu uma agarradinha. Deu uma agarradinha. Você não gosta desde sempre. Gente, calma, é a internet, todo mundo já está bem adaptado agora. A internet dando falha. Voltou. Ah, tá. Mas assim, então você vai ter suas inseguranças em todas as idades. E eu entendo o que você quer dizer com a coisa do Dia da Mulher, do envelhecimento, mas na verdade essa questão social, eu acho que ela vai muito além de tudo isso, né? Porque, por exemplo, agora na pandemia, uma coisa que está acontecendo é que aumentou muito a violência doméstica. Então, às vezes, a mulher, além dela estar cuidando dos filhos, às vezes, sei lá, lavando roupa para fora, indo trabalhar e voltar, às vezes não tem nem dinheiro para deixar aquele filho com alguém, daí fica com o irmão mais velho e não sei o quê. Enquanto isso, um companheiro que ela escolheu, enfim, alguma coisa, ele está desempregado por algum motivo, não é que necessariamente é uma pessoa ruim.
Mas as coisas vão acontecendo, a pessoa vai pro boteco da esquina, às vezes se excede na bebida, chega em casa, está se sentindo diminuído também, porque também tem isso, né? E acontecem as violências, né? Não é, obviamente, ele não está correto, mas então essa questão social, acho que ela vai muito além do Dia da Mulher, do envelhecimento, é Exatamente. muito abrangente, é muito triste e é uma das campanhas que eu faço no Viva a Coroa, porque a gente precisa ajudar essas pessoas. Eu sou uma mulher privilegiada, tenho bastante consciência disso. E eu ajudo bastante gente, assim, do jeito que eu consigo, eu vou ajudando, porque Levando informação já ajuda muito, levando informação e isso fazendo também, Viva a Coroa. que aquela informação seja para ela também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, isso não é para mim. Porque você falou muito bem, não tem dinheiro para plástica, eu não tenho dinheiro para um tratamento de ponta, mas calma, dentro do seu Existem universo, né? alternativas. Uhum. Isso é Exatamente, muito né? Não, legal no Viva a Coroa e até acontece mais no Facebook do que no Instagram, que as mulheres dão conselhos umas para as outras. No Facebook acontece bem mais. Dizer, com eu estou certeza. usando tal remédio fitoterápico, eu estou usando óleo não sei qual, eu uso óleo de coco para ressecamento vaginal, Cabelo. eu caminho, comecei a caminhar de manhã, você não precisa gastar não sei quanto com a academia, porque eu caminho e corro, e aí, sabe, é um laço bem interessante, assim, quando surgem esses assuntos a ver com saúde, principalmente, e Saúde, beleza. autoestima, elas se colocam bem para cima, assim, é muito legal de ver. Ô, Adri, nesses relatos, você deve ter muito relato. Muitos. Qual a conclusão você chega, assim, por que as mulheres, ao avançar da idade, elas vão criando muito tabu em falar sobre sexo? É como se fosse algo proibido para elas. Das experiências que as pessoas vão tendo essa afinidade de expor, o que você pode estar Não, compartilhando eu acho que aí? essas pessoas sempre tiveram essa dificuldade. Eu acho que são as mesmas, não acho que. Eu nunca Que tive mudou, problema de né? falar sobre isso. Talvez agora, os meus filhos dizem que eu estou um pouco saidinha demais, para falar a verdade. Eu ia perguntar, você não é o contrário, né? Porque assim, acontece dois movimentos, né? Existe a aproximação da idade popularmente chamada como a idade da loba, e existe também aquele momento de retração completa. Para assim, agora eu sou mãe de família, isso não é mais para mim, acabou, passou essa fase. Então, assim, existem dois movimentos ao mesmo tempo. Qual que é, o que chega para você disso? Mas olha, tem rapidinho, movimentos. porque você vai acabar respondendo tudo. Mas tem as mulheres acima dos 50 que estão também separadas, divorciadas, e elas têm vergonha. Eu falo assim, Dri, você vai complementar, eu vou deixar você falar, senão não deixo falar, né? Eu tenho esse problema. Eu tenho amigas de 20 anos, mas eu tenho amigas de 50, 60. Então, por exemplo, esse final de semana eu conversei com amigas de 50 e 60. Então, você vê que a pessoa, ela tem vergonha do corpo dela, tipo, nossa, como ter uma relação com a luz acesa, mas como expor isso para uma pessoa que eu ainda talvez não tem tanta intimidade? Nossa, comprar um vibrador, nossa, mas onde eu vou esconder isso dentro de casa? A pessoa mora sozinha, mas precisa esconder. Sim. É mesmo. Eu sei bem como é que é. Eu acho que, nossa, eu aos 55, as mulheres que hoje têm, vamos dizer, entre 50, de 50 a mais mesmo, eu acho que nós somos a primeira geração que começou a falar em maior número de mulheres, é claro, né? Óbvio que isso vem desde sempre. Mas, assim, unidas no maior número de mulheres que falam um pouco mais sobre isso. Ao mesmo tempo, eu vejo as mulheres hoje de 20 e poucos, talvez até 30, mas mais de 20 e poucos mesmo, falando com todas as letras. E eu acho isso muito bom, porque quando elas chegarem nos 50 e poucos, elas não estarão com esse entrave, que é a gente mesmo que se impõe. Né? Então, não vai ficar confortável com a luz acesa? Coloca meia luz. O que não dá é você não ter uma vida legal,
né, Causa disso, né? prazerosa, porque você não vai acender a luz. E daí é 8 ou 80, entende? Então, sei lá, coloca uma luz amarela que, né, dá uma baita Tá disfarçada ali em disfarçado. tudo. Você tem que, eu acho assim, só conhecendo o seu corpo para você tirar partido do que você tem de bom também, né? E, e normalmente uma pessoa que tem uma autoestima boa, que é realizada, que está de bem com ela mesma, em geral não importa a aparência dela, né? Se É. você se encanta com uma pessoa que está, nossa, ali se achando, né? Talvez se você se a pessoa não estiver se falando, gesticulando, se comunicando, sorrindo, você tivesse um julgamento sobre aquela aparência daquela pessoa muito diferente do que vê-la atuando, né? E eu Em geral, percebo pessoas assim, com boa autoestima estão assim, né? E também acho que tem algumas pessoas que nunca gostaram de sexo. Na eu vida, ia não falar vão isso. gostar depois de velha, né, gente? Se nunca gostou. Se não Mas teve, eu né? conheço pessoas que, assim, foram casadas por muito tempo e nunca gostaram, sempre teve pânico. Tipo assim, era uma tortura quando o marido procurasse. Sei. E quando, né, um dos dois decidiram criar coragem lá e se separar, a pessoa passou por esse processo de tipo, agora eu vou voltar, namorar, não sei o quê, mas ela se redescobriu depois, assim, dos 50, namorando, porque algumas pessoas acham também que depois da menopausa não vai sentir mais prazer. Tipo, se eu não senti até agora, na menopausa, Acabou. então é que acabou, morri. E aí eu conheço mulheres, né, de 50 anos que, pelo contrário, descobriram algo que a vida inteira elas tiveram Não tiveram. pânico. Talvez porque Não teve chegou um um momento assim, companheiro, bom, né? eu não tenho mais nada a perder, sei lá, entendeu? Porque se um Uhum. casamento tão longo termina, a pessoa passa certamente por momentos muito difíceis, porque, né, dizem que poucas coisas são comparadas aí com um luto, que é uma separação, a perda de emprego e realmente a morte de alguém, né? Então, Uhum. essa pessoa, ela passa por um processo que ela vai lá no fundo do poço, né? E aí ela se ergue. Então, Às eu vezes, acho que ela pensa, nossa, se eu sair aqui do outro lado, né? Tô me colocando no lugar da pessoa, assim. Então, às vezes também vamos lá, né? o parceiro nunca foi o ideal para ela, entende? Exatamente. O casamento era, às vezes, talvez bom por vários motivos, mas não por esse. Então, claro, era uma tortura, né? Tá naquele casamento ali. Então, Isso, é. Aí, às vezes, acho que tem gente um mesmo que cria companheiro, coragem. um, um companheiro que vai dar atenção, que vai dar aquele carinho, que vai preencher, né, a pessoa, né, com todo aquele envolvimento. Às vezes, antes não tinha, e agora encontrou uma pessoa bacana, né? Eu acho que pode ser por aí também. Às vezes Eu nem acho é tão que bacana em Deus todas as coisas, vamos dizer assim, não tem tanta afinidade de maneira de pensar e tal, mas aí a pessoa acho que se libera para pensar, daí vai ter afinidade só nisso. Não precisa, não vai ser um outro casamento de 30 anos, entendeu? Exatamente. ninguém é perfeito, né? Ninguém Por é aí perfeito, mesmo. isso não tenha dúvida, não. É isso. Eu acho Eu Adri, também acho que às é, vezes a gente coloca umas minhocas que não tem, né? A pessoa está com outros problemas. Como eu falei, o meu problema eram os hormônios, né? Eu estava lá tentando encontrar vários outros, mas poderia ser o contrário, né? Porque tem gente, esses dias mesmo eu citei a doutora Valesca, que é uma ginecologista lá do Sul, que tem um trabalho bem bacana no Instagram. Porque ela fala isso, né? A pessoa passa lá um gel de testosterona e acha que resolveu a vida. Não vai, não sai para fazer exercício, não se encontra com as amigas, todo o resto fica igual e ruim e ela acha que a vida mudou porque agora ela usa um gel de testosterona. Óbvio que não vai mudar, né? Pode te dar um up ali por um mês, sei lá, depois vai cair de novo, porque você tem que arrumar a base, né? exato, A causa. exatamente. exatamente. Não é?
A gente já está chegando aqui pro final, que já passou bastante até do horário, né? Porque é muita conversa, foi assim, uma conversa tão gostosa, a gente pode ficar aqui a noite toda conversando, que o assunto não vai acabar. E essa dinâmica de mais pessoas é legal, né? Porque, sei lá, é mais light, assim, tudo, eu acho. Vai fluindo. Vai fluindo, vira um grupo, né? Eu costumo falar que a gente, como nós tivemos esse momento de isolamento, a gente assiste agora as lives e o podcast parecendo que tá todo mundo na mesa, né? Aí você fala assim, simula uma mesa de bar, assim, né? No caso aqui comigo só tem água, mas simula, também, né? O que a gente estaria... Não que eu quisesse, né? Tava louca por um vinho, mas eu também tô tentando cortar o vinho dia de semana. Porque... São mazelas da pandemia, a gente se revelou assim, né? Pessoas que precisam de um vinho terça-feira já. Sim, real, verdade. Isso é real. Não é isso mesmo. Eu falei, nossa, gente, a gente já chega segunda-feira pensando o que eu vou fazer na sexta-feira. Exatamente, né? Você já quer um quarto. Sextou tá muito longe. Exatamente. Não, é igual o meu marido. Depois da live você tá pensando em fazer o quê? Eu falei assim, você tá perguntando se eu tô querendo vinho? Acertou. Aí ele, pra saber se eu vou ter que ir lá comprar. Se eu quero um vinho aqui, porque eu tô enfiada aqui no escritório, eles estão lá jantando. Jantando, né? Mas enfim, não quero vir aqui, a gente já tá terminando. Eu tomo vinho na mesa. Rodrigo. Se estiver aberto, né? Enfim. Olha, eu agradeço imensamente. Eu conheci o seu perfil por meio da Cláudia. Do seu perfil, eu também fui para o Escritora no Divã, né? Muito legal. Eu falei com a Cláudia, né? Falei assim, Cláudia, fui lá, dei uma fuçada no perfil de todos, gostei muito do conteúdo. Tá de parabéns. Eu tô, igual eu falei, eu tô caminhando por 40, mas eu sempre gostei igual eu falei, eu tenho amizade de tudo quanto faixa etária, e eu sempre gostei de ler, de saber, de procurar, exatamente para me fortalecer, né? E eu sempre também brinco, sempre falo com todo mundo, olha, gente, vamos ficar perto de pessoas que nos fazem bem, que nos levam conhecimento, que tem coisas nos agregar. E se a gente vê que tem alguém ali que não está nos agregando tanto, não tenha pena de deixar ir. Seja amigo, seja relacionamento, seja o que for. Deixe ir, né? Sim. Então, assim, eu agradeço imensamente, foi um prazer. Adoro o seu material, que você tem lá no Viva Coroa. Né? Já comecei até a divulgar para as minhas próprias amigas mesmo. Oba! Vai lá, gente. Tem um conteúdo bom, vocês vão gostar. Porque a questão é a identidade também, né? Sim. A gente tem que ler e criar identidade com aquilo que a gente... Eu brinco também muito isso, eu falo muito com as meninas. Eu falo assim, gente, a gente tem que ler e criar afinidade com aquilo que a gente lê. Eu criei muita afinidade. Eu vou mostrar para vocês... Muito obrigada mesmo. O último livro da Miriam Goldenberg, que se chama Invenção da Nova Velhice, que eu não sei se vocês estão familiarizadas. E que é muito legal, tem na Amazon para vender, em outros lugares também, que é esse aqui, ó. Qual o nome da escritora? É a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga, e se chama A Invenção de uma Bela Velhice. É um livro fininho, você lê rapidíssimo, e o que eu acho muito interessante dele é que ele tem muitos depoimentos de pessoas de várias idades. Agora ela está com foco muito em pessoas de 90 anos. Mas o livro é para você se preparando mesmo, né? Por isso que eu estou mencionando ele. Porque fala sobre o botão do foda-se, né? De você saber apertar o botão, né? Ela até faz um gesto lá quando a gente fez a live. Porque às vezes você precisa desatar uns nós mesmo, né? Saber dizer não, saber dizer sim também é importante, porque é o que vai te levar para novas experiências. E relações bacanas são tão importantes quanto saber se livrar das relações tóxicas, né? Isso também é bem importante. Então, claro, você não precisa, obviamente, ofender a outra pessoa, simplesmente se afaste, né? Porque você vai vendo que a pessoa sempre te coloca para baixo, sempre fala alguma coisa esquisita no meio do assunto, e você fica pensando, por que ela está me dizendo isso, ou ele, enfim.
se afasta dessa pessoa, né? Então, coisas que a gente vai aprendendo com a Ao vida longo da mesmo. vida, né? Concordo. Verdade. É isso mesmo, gente. Muito obrigada, Adri. Foi Obrigada, um prazer conhecê-la ainda aqui Tá. virtualmente. Porque lá no seu É, perfil já é todo mundo íntimo já. É, Né? Eu até me policio às vezes, porque eu vejo tanta coisa, eu falo, nossa, isso parece comigo, nossa, isso parece comigo. Eu vou ficar repostando de todo mundo. Então, assim, né? Eu fico pode até às vezes. repostar à vontade. Mas não, e a gente vai fazer, eu já indiquei para minha irmã, eu acho que é uma injeção de ânimo mesmo, de superar esses fantasmas, de que, nossa, tudo na vida tem que ficar recapitulando o que não deu certo. Segue adiante, o que já deu, né? Tem Bola pra tempo. frente, é. Isso, né? Aproveite o tempo. E é isso. Seja muito bem-vinda aqui no nosso perfil Obrigada. do Eu Papo adorei, Reto. meninas. Foi muito legal. Adorei a dinâmica, adorei nós que conhecer agradecemos. vocês, adorei o convite e adorei. Eu gosto muito do pessoal de Minas Gerais. Ai, que Quando eu bom. trabalhei com internet, tinha um franqueado em Juiz de Fora, que eu me dava muito bem com ele. Então, eu realmente gosto muito. Da comida também, inclusive. Olha, então, Obrigada. quando a situação acalmar, né, será convidada para vir, para a gente comer muito bom, comer sem culpa, tomar Sem vinho. culpa. Sim, Sem culpa. É Sem isso, culpa. gente. Muito Boa obrigada, noite, Ju. meninas. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada por Beijo. você, para vocês que estão aqui acompanhando. E foi uma delícia. Foi ótimo. Foi. Muito obrigada a todos que permaneceram com a gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, obrigada.